Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou gravar uma explicação rápida aqui para vocês de como trabalhar com o 3D no Illustrator. O efeito 3D no Illustrator, a gente vai encontrar aqui na aba Effect 3D. Eu tenho duas opções, né? Extrude Bevel e Revolve, tá? Eu vou mostrar agora a diferença entre elas, tá? Então, pessoal, eu vou começar a mostrar a opção 3D Extrude, né? Então, eu vou fazer aqui um quadrado e vou aplicar o efeito 3D, né? Então, na aba Effect, 3D Extrude. O que vai acontecer agora? Ele vai abrir esta janela, né? Eu vou habilitar o Preview para eu poder ver o que está acontecendo. Ó, ele já aplicou o efeito. A gente tem esse quadro aqui para poder modificar a posição do objeto, né? Então eu consigo manipular o posicionamento do meu objeto, eu consigo manipular também por essa aba aqui e consigo manipular por default dele, né? Então eu consigo, por exemplo, até trabalhar com uma perspectiva isométrica, né? Então ele tem algumas posições de isométrica. Mas eu quero um 3D com mais profundidade, né? Então eu venho aqui nessa opção, Extrude Deep. Então eu vou aumentando, ó. Então eu tenho lá, né, um box, eu tenho um box um pouco maior. Né? Eu vou rotacionar ele aqui, ó, para explicar o próximo item. A gente tem nessa opção Cap, eu consigo, ó, trabalhar com ele aberto ou fechado, né? Fechar ou abrir o objeto. Então, mas eu preciso fazer, por exemplo, um cano, eu consigo fazer por aqui, tá? Então eu vou manter com o Cap para poder explicar essa opção aqui de Bevel, tá? Então ele cria, né, algumas formas, modificador do 3D, né? Então, ó, se eu pegar essa primeira opção aqui, clássica, né? Olha só que bacana a modificação que ele fez no objeto. E eu posso ir dependendo do objeto que eu precisar montar, né, eu posso ir, né, variando, tá? Então, e ainda a gente tem opção, né, para poder trabalhar com luz e sombra, né, dentro do 3D do Illustrator. Então aqui, por exemplo, nessa janelinha, eu consigo configurar posicionamento de luz, eu posso adicionar mais um ponto de luz, né, ou excluir esse ponto de luz. Então eu consigo fazer algumas configurações, né? Por exemplo, se eu aumentar aqui a intensidade da luz do ambiente, né, ou escurecer, enfim. E a gente consegue ver o que está acontecendo com a luz aqui na própria janelinha. Então, pessoal, a princípio, né, não é difícil a gente criar uma forma em 3D no Illustrator, né? Claro, não vai chegar num resultado de um software específico, né? Por exemplo, um Cinema 4D, um 3D Max, mas é o que eu falei no início, né? Para algumas necessidades de prototipagem rápida, ele atende muito bem. Tá? Eu vou mostrar agora a outra opção, né? Para a gente poder trabalhar com formas cilíndricas, né? Eu vou fazer um cilindro aqui, um outro retângulo e vou na opção Efeito 3D Extrude, Revolve, tá? Eu vou habilitar o Preview e olha lá, ó, ele já me dá, né, o objeto 3D. Eu consigo rotacionar da mesma maneira, né? Uma coisa que eu não falei anteriormente, né, é o tipo de superfície, né, que eu consigo modificar, o wireframe, né, uma sombra difusa, né, um efeito de plástico. Consigo modificar a intensidade de luz, né? Então, luz do ambiente, né? Quero com mais luz, menos luz. Também consigo, por exemplo, eu vou fazer um caninho aqui, ó. Tá vendo? Aí eu destampar ele aqui, ó. Por que não aplicou? Deixa eu ver.
não sei o que está acontecendo, mas ele não está aplicando. Pode ser por conta do tipo do objeto que eu estou fazendo. Ele não permitiu usar o efeito. Bom, enfim, eu consigo fazer formas cilíndricas nesta opção, né? Opção de perspectiva é a mesma da opção Extrude, né? Uma coisa que ele tem aqui interessante, por exemplo, ó, eu consigo fazer, dependendo do seu movimento no ângulo aqui, ó, né, eu consigo ir preenchendo o meu objeto. Ah, tá, aqui, gente, ó, o que aconteceu? Ele estava destampando o objeto de uma outra maneira, não a parte superior, né, do cilindro. Então, ó, se eu quero o objeto sem fechar, né, então ele tem um cilindro aqui, ele tem como seria uma tigela, não sei, um objeto um pouco estranho aqui. Aqui a gente consegue ver um pouco melhor. Se eu for aumentando o ângulo aqui, ó, 360, ele fecha. Tá? Uma coisa muito importante, pessoal, até eu habilitei aqui já, a ferramenta 3D no Illustrator, uma vez que você dá o OK e você precisa alterar, nunca apliquem o efeito novamente. Por quê? O que vai acontecer? O computador vai travar. O Illustrator vai fazer uma quantidade enorme de cálculo, porque ele vai estar reproduzindo um 3D sobre um outro 3D. Então a gente deve usar o painel Appearance. Então a gente vai na opção Window Appearance. No meu caso aqui já está habilitado. Então eu preciso selecionar o objeto que eu quero alterar. Sempre precisa selecionar o objeto para eu poder alterar. E eu dou 2 cliques no efeito aplicado aqui, ó. Tá? Esse painel Appearance eu já falei nas primeiras aulas, né? Que a gente consegue incluir borda, efeito, então a gente consegue fazer por aqui. E aí eu habilito novamente o Preview e tá lá o meu 3D, eu só posso mudar o posicionamento, né? E aí eu só vou mudar aqui o tipo de superfície. Ok, gente? Ainda trabalhando com o 3D do Illustrator, mas eu queria fazer uma embalagem, eu queria fazer colocar uma textura. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso. Por exemplo, eu vou pegar o cilindro, eu vou aproveitar ele, que ele já está bem conveniente, e vou clicar 2 vezes, né? Vou aplicar aqui, vou mudar a posição dele, vou colocar uma perspectiva isométrica aqui, só vou rotacionar para pegar o lado da sombra, da luz. O que acontece? Eu vou nessa opção aqui, ó, Map Art. Vai abrir essa outra janela e eu vou ter aqui, ó, Symbols, Surface, né? Tem algumas outras opções aqui que a gente já vai ver. Ele trabalha em conjunto com os símbolos, né? Então eu vou escolher aqui um símbolo, por exemplo. Então, olha que interessante, ele já está aplicado lá no meu objeto, ele vai dar em real time. Lembrando que eu tenho que escolher a superfície que eu quero trabalhar. Então aqui, ó, ele está me mostrando a superfície lateral e as 2 superfícies superiores, né? Então eu tenho 3 superfícies aqui nesse caso. Mas eu quero trabalhar com uma imagem. Você pode trabalhar com uma imagem, você vai simplesmente inserir essa imagem. Deixa eu tentar pegar uma imagem aqui, File, Place. Deixa eu pegar aqui no banco de imagens. Banco de imagens. Vou pegar aqui se não, né? Vou pegar esse aqui, ó, de comida. Vou dar um place e vou inserir a imagem. Tá? Já estou com a imagem aqui. É uma imagem um pouco grande, então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o tamanho dela. Um detalhe importante, né, que é o que eu falei. Ele trabalha em conjunto com os símbolos. Então, eu tenho que transformar isso aqui em um símbolo para poder usar ele como rótulo. Então, eu vou abrir aqui a opção símbolos, ou eu vou na opção Windows, Symbols, tá? E aí eu vou criar um novo símbolo com o objeto selecionado. E aí eu vou criar o nome como rótulo. Ok. Ele já vai aparecer aqui para mim. Então, eu vou selecionar o 3D, vou lá no meu painel Appearance, né? Vou clicar 2 vezes aqui no efeito que está aplicado, 3D, Map Art.
e vou escolher o símbolo, rótulo. Tá? Já está aplicado lá, né? Eu vou dar um OK. Eu posso alterar a qualquer momento esse 3D. Então, ó, já consegui aplicar. Eu vou aqui no Map Art agora, eu consigo manipular isso dentro do meu objeto, né? Tá vendo? Ele já aplicou. Se eu coloco esse Shade Artworks Lower, o que acontece? Ele vai receber a luz, né, o efeito de luz do objeto, ele vai pegar também. Tá? Então eu posso escalar para caber, né, vai ficar achatado, então a gente nunca deve achatar a imagem. Né, então eu vou deixar, né, normal a imagem aqui certinho. Dou OK e confirmo. Então, pessoal, eu tenho aqui, né, o 3D, né, no caso de uma embalagem, um rótulo. Eu vou preparar um outro vídeo explicando como fazer, né, o peão do xadrez, né, do jogo de xadrez, que inclusive é uma atividade que eu passei na escola. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da explicação, espero que eu tenha sido claro. Se tiver alguma dúvida, se houver alguma dúvida, por favor, me mandem no canal, aqui nas mensagens do canal, que eu tento responder o mais rápido possível. Tá? Por hora é só, muito obrigado e boa tarde.